Fala, gente, boa tarde. Começamos mais um episódio do EFAPcast. O EFAP homologado pelo presidente da 53ª EFAP e pelo nosso prefeito Gil como o podcast oficial da 53ª EFAP, a maior feira de exposições de portões abertos do Paraná. Ô, Fernando, eu preciso te respeitar hoje, que a gente tá com uma situação aqui totalmente especial e eu quero que você faça as honras, porque como presidente da APLA e parceiraço desses três gênios que estão na nossa frente aqui, eu queria que você fizesse as honras aí, meus irmãos. Então, hoje a gente tá aqui com a Clara, com a Ana, né? E o Roberto, né? Então, assim, esse podcast, para mim, ele tem uma representatividade muito grande, viu, Felipe? Porque esse projeto aí, ele saiu de um hackathon que nós realizamos lá no Colégio SESI. E esse projeto ficou em primeiro lugar, né? Quando a gente fez o hackathon, né? E do Paraná, né? De São Donão da Platina para o mundo, né? Então, assim, para o mundo. As meninas aí, a Clara, a Ana, né? E, lógico, né? Junto com o apoio aí de todo o corpo técnico do Colégio SESI, ganhou várias premiações, no caso. Então, as meninas foram amadurecendo a ideia e foram aprimorando e foram ganhando concurso e foram que até chegaram nos Estados Unidos. Então, assim, a Ana, né, que é um pouco mais vergonhosa, a gente já conhece a Ana, a Clara já é um pouquinho mais desenrolada, né, e as meninas, né, têm um potencial muito grande, e juntamente com o professor destaque aí do Colégio SESI, o Roberto, né, que é um apoiador da causa aí, né, de todo esse projeto. Então, a gente, só para você ter ideia, Felipe, o CREA, eles têm um congresso estadual, né? Então, o ano passado, quando a gente fez o hackathon, foi em março, né? E em novembro, o CREA falou assim, ó, tem como trazer esse projeto para mostrar para o estado todo, né? Então, elas foram lá em Foz do Iguaçu, né, expor o projeto delas. Então, assim, sensacional, Felipe. Para mim, né, como idealizador do projeto da Semana da Engenharia, então, esse ano teve a segunda edição, né, no caso lá no Colégio SESI também, que queria deixar meu agradecimento aí a Elisandra, que foi peça fundamental aí para que a gente conseguisse, né, fazer esse projeto com eles lá, a Tatiana também, a Maiara, né, então, assim, todo o corpo técnico lá do Colégio SESI, que sem eles a gente não ia conseguir fazer esse projeto. Então, seja bem-vindo, Roberto, a Ana e a Clara, né? A bancada de vocês, para vocês falarem um pouquinho sobre esse projeto aí para nós aí, né? E discorrer, né? Falar, ó, esse projeto foi importante, para mim foi feito isso, né? Como que mudou a vida de vocês aí, né? Que eu imagino que deve ter mudado um pouquinho a vida de vocês. Um pouquinho acaba que mudou, né? Ah, não tem jeito, viu, Felipe? Pessoal, eu quero agradecer primeiramente, e aí a gente deixa vocês à vontade, em nome da Sociedade Rural, em nome da Prefeitura Municipal, em nome do Confea, do CREA, da Mútua, parceria da APLA, na pessoa do nosso amigo Fernando. Pode contar também, viu? Pode contar, exatamente Felipe, isso aí. Eu quero agradecer muito a vocês pela oportunidade que vocês estão dando pra gente de poder conhecer isso aqui, né, Bruno? O Bruno aí que comanda todo o esquema aqui, com a Rodan, a produção toda, em nome do Pode Contar, do meu irmão Jair Henrique. E eu queria que vocês me contassem o que é isso aqui. Eu já estou maravilhado de onde surgiu essa ideia, sob a coordenação do professor Roberto, né? Sob a supervisão dele. E eu queria que a Clara, que a Ana nos contassem como é que é isso aí, como é que surgiu. E aí, depois eu tenho uma perguntinha no final lá que eu quero que vocês esclareçam pra gente. Vamos começar pela Clara. Muito obrigado mais uma vez, Clara. Eu que agradeço vocês por ter convidado a gente. Tudo começou na Semana da Engenharia, como o Fernando disse, com todo o patrocínio. Então, o nosso objetivo, o desafio que a escola nos deu pra gente, a gente foi dividido, cada equipe lá do colégio, a gente ficou com uma engenharia. Então, a minha equipe, junto com a Ana, a gente ficou com a engenharia civil. E dentro da engenharia civil, a gente tinha que encontrar um problema bem recorrente e solucionar de uma forma que fosse econômica e também sustentável.
Então, a gente começou a pesquisar várias coisas, que um problema bem recorrente é o entulho, que às vezes não vai no descarte correto e tudo mais. Então, a nossa primeira ideia foi fazer uma cooperativa de entulhos, mas a gente acabou pesquisando que já tinha algumas em outras regiões, então a gente pensou, eu acho que isso, não sei se iria brilhar os olhos dos jurados, né? Então, a gente viu também um problema que seria... os tijolos convencionais, quando eles são secados, eles emitem muita fumaça, muito O2, que acaba prejudicando o meio ambiente. E daí a gente viu que já tinha uma solução, que seria os tijolos ecológicos, que eles não são queimados. Eles ficam expostos 7 dias. Só que tem um problema, muitas pessoas acabam não optando por ele por conta dele ser muito caro, do seu alto custo. Então as pessoas acabam comprando mais barato, que prejudica o meio ambiente, e a solução que está ali, que resolve, as pessoas acabam não comprando. E a gente viu que deixa mais caro esse tijolo seria o cimento. Daí a gente começou a fazer várias pesquisas para ver como que a gente iria tirar essas porcentagens de cimento para que o custo do tijolo fosse menor. Então a gente pensou num material que tem bastante fibra, seria a mandioca. A casca da mandioca, né? Só que tem pouco plantio e às vezes o tijolo ia acabar, o seu alto custo ia aumentar, né? E não era o nosso foco. E daí a gente viu o sabugo de milho, que ele é descartado no plantio. Então, recolhe só os grãos e o sabugo ele é descartado no seu plantio, não tem muita utilidade. E daí a gente viu que ele é um material fibroso e com algumas pesquisas a gente viu que é utilizado 10 a 15% de cimento. Aí a gente foi pesquisando quanto que a gente pode baixar para não perder também a resistência do tijolo. Querendo ou não, o cimento também é algo fundamental para o tijolo. E a gente começou a fazer alguns estudos aí para agregar o cimento nesse tijolo. Bacana. Ô, Ana, vamos lá. Qual que foi uma das maiores, ou se não a maior dificuldade que vocês encontraram em todo esse caminho aí? De todo o processo do projeto do Tijomilho, eu acho que a maior dificuldade nossa foi achar a composição, certo? Que a gente ficou um bom tempo tentando cada quantidade de cada material, de cada cimento, quantidade de sabugo, para conseguir balancear, né, o equilíbrio entre o cimento e o sabugo, para não perder a resistência e também ser sustentável, né? Baixar o custo também. Foi a maior... A maior dificuldade, então, foi na formação da composição. Do blend que eles falam, né? Achar o ponto exato ali, né? Sim. A granulação também no sabugo, né? Que o primeiro teste que a gente fez foi com o sabugo mais em pedaços. Daí a gente viu, começou a fazer tijolo e a gente percebeu, né? Não tá certo isso aqui, não tá dando liga. Aí a gente foi tentando, né? Triturando mais, não dava certo, deixamos... E como é que vocês trituravam isso aí? Como é que era... Então, a gente... processo de na mão mesmo, Felipe. Aí, pra semana de engenharia, que né, foi o primeiro protótipo, a gente tava sem tempo, que o tijolo foi decidido quase de última hora pra fazer, pra apresentar. Aí a gente tava sem tempo, pegamos o sabugo seco já e ralamos na mão. Viu? Na escola, a equipe inteira juntou pra Felipe. Pra ralar. O pessoal acha que... Rapadura é doce. Não, acho que depois, como tá feito... É lindo, né? Eram os três. Professor, vamos lá. Agora o professor Roberto. Como é que foi a primeira notícia, assim? Vamos fazer um tijomilho. Bom, a minha reação foi... São loucas. Mas, como todo gênio é louco, então vamos comprar a ideia. E o principal motivador para tudo isso era exatamente a necessidade de que elas viam da parte ecológica, da parte de usar uma matéria que era orgânica, que era descartada. E não foi assim uma coisa que você fala, pega o sabugo, faça um tijolo. Não. Existe aí todo um processo de fabricação, existe todo um cunho de meio ambiente, social. Então, não é apenas o fato de você comprar, ou você negociar, ou você fazer alguma coisa ecológica. É você também ter toda uma sustentação de uma tese para que você entregue algo de fundamentado para que as pessoas contemplem aquilo como uma solução. É de fato resolver um problema, né? Isso aí. Acho que um dos maiores objetivos desse projeto, né, Fernando? É resolver sustentabilidade e resolver um problema iminente na sociedade, né? E a gente vê que o Colégio SESI consegue fazer isso com muita expertise, viu? Porque, assim, tem que ter um ganhador, mas, assim, se você vê os gabaritos dos outros projetos... É difícil, sensacional, né? Uma concorrência sabe? absurda, não, né? Que nem o Roberto falou, né? Assim,
né, tava comentando antes sobre a cadeira ergonômica, sabe? Sim. Você vê assim, até um menino lá que... O grupo deles é tão interessante, filho. Até vou... O menino lá, o cara manja pra caramba em programação. Ele falou, não, eu vou programar isso daí. E a outra menina é sensacional na venda, sabe? Tipo assim, daí você chega na cadeira, daqui a pouco um completa o outro, daí chegou e falou assim, ó, peraí, só um pouquinho, a parte técnica ele já explicou, daí já vinha na parte, é que nem do tijolo, daí você chega ali, um tem um pouquinho mais de expertise numa parte, na outra, sabe? E vai complementando. Que nem você falou, você pega a Ana, você pega a Clara, assim, né, vai desenrolando. Fala, nossa, porque, é sensacional. Assim, um projeto desse tamanho, gente, eu acho assim, para além disso aqui, tem que existir uma conexão entre as pessoas, né? Sim. Muito. Muito. Então, assim, tem que existir propósitos iguais, né? Eu acho que tem alguma coisa que tem que se despir também, né? Ego, ali, tem que entender de fato o bem maior, né? E como é que foi? Vocês já eram amigas, então tinha essa simbiose aí, né? Sim. O Colégio SESI, ele já dá esse desafio pra gente, né? Que a gente tem que trabalhar a cada trimestre com uma equipe diferente. Então, é em torno de 5 a 6 integrantes e você tem que passar esses 3 meses com essas pessoas no seu grupo. Então, você tem que saber lidar com aquela pessoa. Aquela pessoa tem facilidade naquilo, a outra nessa. Tem outras que se dedicam mais, né, querendo ou não. E no tijolo não foi diferente, né? A gente se juntou, a gente teve uma conexão bem bacana entre os 6 integrantes, a gente se ajudou bastante. E eu e a Ana, a gente já primeira vez, assim, que eu caí com uma amiga bem próxima, né? E foi na equipe do tijolo. A gente é amiga desde a infância. Tá brincando? Sim. Olha que legal. E Clara, vamos lá. E a Clara é pé quente esse ano. Né? Esse projeto aí, ele foi desenvolvido em 2024. Então, em 2025, né, teve a segunda edição. E a Clara de novo, primeiro lugar. Olha que bacana, Clara. Então, assim, o grupo dela, então, assim, a gente vê, né, que eles pensam... E foi outro projeto completamente diferente. Totalmente daí, diferente. Uma máquina de inovação. Nossa, é impressionante, sabe? Viu? E vamos lá, no meio desse projeto aqui, quando que vocês olharam e falaram assim, Claro, Ana, vai dar certo? Ai, no começo a gente... Teve esse... Teve. Cara, é isso. Eu acho que deu esse toque foi quando a massa deu certo. Sim. Eu acredito que foi nessa hora, porque a gente foi tava lutando. turbilhões de emoção. Sim, na A parte mais difícil a gente conseguiu, né, finalizar, a gente percebeu que... Porque querendo ou não, a gente ficava desmotivada quando alguma coisa no tijolo, não, vai quebrar, entendeu? E eu acho que na parte que deu tudo certo na liga dos componentes, eu acho que a gente ficou mais contente, falou assim, não, a gente tem que continuar com isso pra frente. Professor, e o senhor, quando que você falou assim, esse negócio aí, tem um negócio aí? Então, é interessante porque o passo a passo ele vai te entregando respostas positivas, entende? Então você não desmotiva. Lógico, há um momento em que todo mundo quer parar com tudo. Você fala assim, elas estão desmotivando, não está dando muito certo. Mas, de repente, elas trazem uma nova solução, um novo caminho. E, assim, eu sou meio teimoso. Eu acho que tudo tem que ser testado. Enquanto você não testa, enquanto você não prova que aquilo não presta, você tem que ter uma tese. Então, foi assim que nos ensinaram no passado, né? As lâmpadas estão aí para provar isso, os carros estão aí para provar isso. Então, vamos testar, vamos ver o que dá. O ato que elas conseguiram a massa ideal... Eu estava chegando de uma viagem. Sim, é mesmo. Eu mal entrei no estacionamento, elas iam correndo. Quase atropelei meus nossos cientistas. Mas foi genial. Foi genial e, assim, deixar muito claro, né? Tudo começa com a parceria do Pensar, onde que a APLA, né, junto com o CREA, estimula isso, né? E esse estímulo realmente existe, não só no ato do pensar, mas também os vencedores são contemplados, existe toda uma cerimônia. Então não é aquela coisa assim, ganhou legal, parabéns, está aqui uma medalhinha. Não, existe todo um anseio. O senhor comentou que existe uma premiação muito bacana, né? Eles ficam bastante orgulhosos. Existe aí a contemplação do, nossa, eu fui o melhor, eu consegui. Que bacana isso. E isso eleva demais o ego do jovem, né? E como é que é? Foram por fases? Ganharam aqui em Santo Antônio, é isso? Então, teve no caso
Só para a galera entender essa jornada, a Semana né? da Engenharia, a gente tem várias palestras que nós trazemos, né, na semana, e o Hackathon está dentro dessa programação da Semana da Engenharia. Né? Então, a gente já joga o desafio no ano anterior. Né? Então, assim, a gente foi, né, até o Colégio SESI, porque assim, a época que esse projeto é desenvolvido, ele é uma época meio ruim, porque a gente aproveita o aniversário da nossa associação, né, que é em março. Então, eu fui até o colégio em novembro, joguei o desafio para a equipe, né, que foi a Tatiana e a Maiara. Né? Ó, a gente está com a ideia de fazer isso. Eu falei, não, beleza. Só que, normalmente, os alunos voltam das férias em fevereiro. E o projeto tem que apresentar em março. Né? Puxa vida. Então, o que a gente fez de diferente? Normalmente, o projeto que fala Hackathon, o pessoal faz tipo uma imersão. Né? Eles imersam o participante, às vezes fica aí 3 dias imerso ali para desenvolver todo o protótipo. A gente trouxe uma inovação do Hackathon. Então, o que a gente faz? A gente joga a problemática, né, para o colégio. Aí, né, como a Clara colocou, a problemática que a gente, né, que o colégio jogou para o grupo deles foi a engenharia civil. Então, daí cada equipe pega uma problemática da parte elétrica, civil, segurança do trabalho, e aí vai, né, conforme as engenharias. E eles têm que apresentar isso para um corpo técnico do CREA. Né? Então, assim, a gente tem o corpo técnico do CREA e também do Colégio SESI, que, né, vai pontuar lá conforme os critérios. E elas ganharam nos critérios lá, conforme apresentação, a parte de viabilidade. Né? Então, assim, não adianta eu apresentar bem, mas não ter viabilidade do projeto. Então elas apresentaram super bem e tem viabilidade. Então, ganharam... E aí ganharam aqui, e aí foram para uma outra instância, é isso? Isso. Aí, na verdade, o projeto ele é vencedor nessa primeira etapa. Aí a própria escola escreve nos parceiros de feiras nacionais. E aí o projeto vai navegando aí naturalmente entre as feiras nacionais, onde que a escola, o SESI, tem um convênio com essas feiras. E numa dessas feiras também foram campeãs. Nossa. Foram campeãs, no caso, nacional. E aí não poderia ter alteração de nada. Ah, aprimorou alguma coisa? Não. Pode? Pode. Ah, tá. Tem outros projetos, tem fase 2, fase 3. Entendi. Vai aprimorando. A gente E aí agora vocês tá na ganharam no fase Nacional 2. onde? Vocês foram viajar para algum lugar? Como é que foi Não, isso? a gente participou da Feira Mineira, a FEMIC. Ela acontece virtual mesmo. Então, a gente se encontrou, a gente fez a nossa apresentação, teve a banca de jurados também, tudo virtual. E quando saiu o resultado, a gente estava participando de outra feira, que daí era presencial, que era Eficiência, lá em Foz do Iguaçu. E nem a gente estava falando aqui antes que a gente teve muitos altos e baixos, né? Porque a gente ficou muito desanimada que na Eficiência a gente não conseguiu algum prêmio e tudo mais. Olha lá. Daí a gente foi dar um passeio, quando a gente voltou, a gente recebeu a notícia que a gente tinha sido premiado em primeiro lugar, em 2 categorias da FEMIC, e que levaria uma credencial lá para os Estados Unidos. Meu Deus. No mesmo dia, a gente foi de No 8 dia a de 80. uma derrota, de apenas um não, Sim. a gente sabe, né, professor, de tantos não que a vida... Teve 2 sims, né? Teve 2 sims, olha lá que legal. Fecha uma porta e abre duas. E abre duas. Porque, no caso, assim, se eles ganham ali, né, seria legal também, né? Mas, né, lá teve a viabilidade de Estados Unidos, né? Então, E aí, tá. Aí vocês ganharam a credencial para apresentar o projeto nos Estados Unidos. Sim. Gente, como é que foi essa experiência, cara? Você já tinha ido pro exterior? Já Não. tinha vivido isso? Não, foi tudo novo. A gente não sabia o que a gente fazia. A gente começou a fazer o passaporte, aí para São Paulo, para fazer o passaporte, para retirar o passaporte, foi tudo novo. Caramba, professor do céu. E vambora. E vambora. Nova York. E aí foram pra Nova representar, York. né, Roberto? Representar o Brasil. Ah, tá. Aí, essa era a minha Sim. pergunta. Daí vocês foram representar uma extensão da FEMIC ou não? Aí Não, já não. era Não. SESI, Paraná... Aí é o projeto Tijomilho. Nós estávamos representando Colégio SESI, Santo Antônio da Platina, todas as entidades, Todo o sistema todo ali. o sistema nosso aqui, lá nos Estados Unidos. Do Brasil só foi aqui, né, Roberto? Não. Teve pessoal Mas- de Curitiba também, teve Quantos outros... grupos que teve, Roberto? Do Brasil foram 12 grupos no total. 12 grupos. 12. Teve o pessoal do Nordeste, teve o pessoal de Santa Catarina, São Paulo. São Paulo e nós aqui do Paraná.
Puxa vida. Tá, daí vocês ficaram quantos dias nos Estados Unidos? 1 semana. 1 semana. Ô, Aninha aí, o que vocês aprontaram? Eu vou especular vocês aqui. Eu preciso. A galera que tá nos assistindo aí precisa entender, né? Como que essas meninas foram pra lá nos Estados Unidos? O que elas fizeram lá, né? Bom, a gente chegou lá, daí a gente teve que ficar ficou hospedado na faculdade que a gente apresentou, que aconteceu toda a feira lá, Tá. que é no Instituto de Tecnologia de Rochester. E a gente teve várias atividades durante 7 dias. Teve feira de integração, feira cultural, os passeios, né, pra Catarata do Niágara também. O dia de apresentação, a gente ficou bem... Pensou que ia ficar muito tensionada, né? Muita pressão, mas foi muito tranquilo. A feira pensou em toda essa parte. E lá, esse período nos Estados Unidos não era concorrer a nada, né? Ou como é que era isso aí? Não, tem premiação também. Ah, tinha premiação também. Aí vários outros projetos também. Sim, aí é global. Inteiro. 69 países. 1000, pai. Aí é chicote. Rapaz. Chicote estralou lá. Aí tem americano, tem europeu, tem E aí vocês se asiático. depararam também com projetos assim que vocês falaram 1000. Sim. Mas no viés da sustentabilidade, a gente está na frente. É isso Sim. que eu queria escutar. Protótipo. Que bacana, que orgulho isso, professor do céu. Sustentabilidade, o Brasil está bem à frente dos demais. Eu percebi isso. Nós não ficamos no ambiente de apresentação. A gente só participou, na verdade, da classificação e da premiação. Na hora da apresentação, todos os acompanhantes, professores, ficaram fora do local. A gente não pôde acompanhar em nenhum momento. Eu só disse para elas, aqui o stand de vocês, montem, e daí por diante tinha que sair, e elas tinham que montar tudo, preparar tudo, toda a parte de apresentação, tudo. Eu só ficava lá fora esperando. Viu? E vocês falaram pra mim que isso é um grupo, né? Uma equipe, ou é só vocês duas? Como é que é? No projeto do Tijomilho. No começo, quando a gente apresentou, tinha 6 integrantes. E daí, querendo ou não, as outras pessoas acabam não ficando tão pilhadas quando a gente ficou, porque querendo ou não tem todo o trabalho, né? De fazer manual e também de escrever, que é uma parte bem complicada, né? Então acabou indo, né? Alguns saindo, outros ficando, aí depois vai desistir. Né? Ah, normal. Isso aí na vida é isso, né? Ninguém quer abrir a trilha, né? Exatamente, Poucos que querem, né? Então, assim... Então, infelizmente é isso, né, Felipe? E tá as duas aí. Firme e Viu? forte. E vamos lá, o Tijomilho tá aqui, se já provaram pra, como diz o ditado, pra Deus e o mundo que dá certo. E para por aqui, como é que é? Quais os projetos futuros aí pro Tijomilho? Mercadologicamente falando, como é que é isso? Ele é um projeto que aceita investidores, a parte da comercialização disso aí, como é que é? Como é que é isso, professor? Na verdade, agora o projeto está numa outra fase, que é a fase de testes, né? Então, existe uma normativa por trás disso, tem que atender essas normativas da construção civil. Não basta a gente apresentar um tijolo e falar, tá aqui, tem que vender. Tem a parte de registro do produto. E sim, caso haja um investidor, alguma pessoa que tem interesse em pôr esse produto no mercado, tem sim o viés comercial. Toda essa parte de testes, ela está sendo feita junto com o pessoal da UEL, em Londrina, e tendo a resposta da viabilidade realmente de sustentação do produto, é um produto viável para a construção civil, aí vai para a parte de classificação, qual classificação que ele entra da construção civil e registro do material. Maravilha. Aí ele está pronto para o comércio. Já partindo para o final, eu queria que eles deixassem, Fernando, um a um, uma mensagem sobre tudo que vocês viveram, a Ana, o Roberto e a Clara. E eu queria que vocês, no tempo de vocês, aquela câmera ali, ó, tá do lado do onde que o Bruno tá apontando ali, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para os alunos do que vocês, da experiência que vocês tiveram e o que eles estão a esperar, né? Eu queria que vocês abrissem mesmo o coração, porque a gente vai subir, né, o Fer, esse episódio para várias plataformas, inclusive no perfil da Sociedade Rural, da Prefeitura, do nosso podcast. E mandar pro pessoal do Colégio César. Vamos mandar também, mandar né, pra para os vocês. alunos lá, para os amigos de É escola. muito importante, né, mostrar que... Nós temos aqui na nossa frente hoje um case de sucesso, né? Nossa Senhora, Felipe. Então, assim, dá certo. Não é só no papel, não é só na burocracia, não.
Vocês são prova viva disso aí, né? Então vamos começar pela Ana. Pode ser, Ana? Pode. Manda ver aí, a câmera é toda sua e... Bom, acho que o recado que a gente pensa em dar é abraçar todas as oportunidades possíveis, nunca desistir, continuar firme no que você acredita que dá certo, porque vale muito a pena. Vamos lá, teacher. Bom, a minha mensagem fica claro que o pensar ainda tem muito, mas muito, muito valor, né? E não desistam dos seus sonhos, né? Eu trabalho com jovens e hoje a gente percebe assim uma mudança, né? De tudo é o capital, tudo é o dinheiro, tudo é quanto que eu ganho, quanto eu vou ser. E o amor tem que estar na frente das coisas. Você tem que gostar do que está fazendo, ter perseverança, resiliência naquilo que você tem como mentoria. E atrás, as entidades, as escolas estão fomentando isso. A prova maior é dessa parceria, APLA, CREA, SESI, que tendo perseverança, tendo continuidade, você chega nos seus objetivos. A prova está aí, aqui ó, na mesa. Maravilhoso. Ana, a Clara, perdão. Bom, eu acho que a minha mensagem seria para os alunos que estão começando a desenvolver no projeto, para eles não desistirem, se inscreverem em todas as feiras que tiver oportunidade, alcançar, e as feiras que, normalmente as feiras dão o feedback, né? E não levem como crítica, e sim como uma crítica construtiva, para você construir e cada vez melhorar o seu projeto. Porque tem potencial, sim. A gente está aqui para provar, a gente participou de várias feiras, eu acho que é isso que importa. Ter a força de vontade e se inscrever e colocar a cara no projeto mesmo e ir para frente. Puxa vida, hein, Fernando? É sensacional, sabe? E a comunicação também tá afiadíssima ali, né? O que acontece? Isso é a metodologia do Colégio SESI. Então, assim, é diferente, né? Então, o Colégio SESI, como a Tatiana veio ontem aqui, vai te ensinar português, vai te ensinar matemática, física, geografia, história, né? E vai te ensinar a entrar no mercado de trabalho. Então, assim, o SESI, a metodologia dele é essa, sabe? Então, assim, para elas conseguir fazer um projeto como esse, vai estar usando ali a matemática, vai estar usando a física, né, a geografia. Então, assim, usa todas essas disciplinas, sabe? Então, dá os parabéns mais uma vez aí para vocês, né, que foram vencedoras aí. Dá os parabéns também para os outros alunos, né, que no caso, assim, os projetos, Felipe, é sensacional, sabe? Então, assim, para nós que a gente está, tipo, no dia a dia com elas. Sim. Lá, assim, quando foi feito a Semana da Engenharia, quando a gente foi vendo os projetos, né, como foi uma força nossa para a gente correr todo atrás da viabilização, para a gente conseguir fazer a Semana da Engenharia e ver esses projetos, né, para mim, como presidente da APRA, é muito gratificante, sabe? Né, quando a gente vê as meninas, fala assim, as meninas foram para lá, as meninas foram para cá, sabe? E daí o professor vai dando um feedback, Fernando, daí eu falo, Roberto, vai mandando a informação se as meninas... né? Porque a gente fica naquela ansiedade. Exato. Também, porque a gente quer o bem, quer que elas cada vez mais progridam, né? Que elas venham fazer engenharia, que é importante, porque assim, tem até um dado que o presidente do Confea, né, ele fez uma pesquisa que vai faltar profissional da engenharia. Exato. Agora você imagina essas duas meninas com a inteligência que elas têm, né? Se for fazer engenharia, vai destacar no mercado de trabalho, eles, né? Então não tem nem o que falar. Então, parabéns, Clara, parabéns, Ana, obrigada. Parabéns ao Roberto, né, equipe do SESI e Senai, né, que esse projeto também, Felipe, assim, o SESI e Senai, eles trabalham em parceria. Sim. Então, assim, tem os professores do Colégio Senai, ajuda também, tem o pessoal do Colégio SESI, então, eles trabalham em união lá, então, é um colégio diferenciado, né, então, eu imagino que, né, minha menina tá no 7º, né. Ela falou, pai, a hora que terminar o que é que você vai pro Colégio SESI. Você vai lá porque, né, faz eles pensar, né? Exato, então, você imagina só, né? É que nem comentou, ralando na mão ali para quê? Para fazer um projeto, né? Faz uma mala, não deu certo, vou fazer outro. Então, é o pensar, né? Então, parabéns, que Deus abençoe vocês, né? Que vocês sejam muito sucesso aí na vida de vocês. E o Colégio SESI fazendo esse trabalho que está fazendo. Então, só gratidão por vocês mesmos, sabe? Por ter comprado a ideia nossa também, que quando a gente foi lá, né, até a Tatiana falou, não, mas será? Falei, não, vamos fazer assim, tá? Não, beleza, então, vamos embora. Então, agradecer de coração mesmo pelo aceite, né, de
desenvolver o projeto. Exatamente, eu quero agradecer muito vocês, porque para mim não é só inteligência, né? Existe uma coisa chamada disciplina que para mim ela é primordial. Eu sempre falo que eu prefiro, entre o gênio e o disciplinado, eu fico com o disciplinado. Porque o disciplinado ele faz acontecer. E o gênio, às vezes ele é gênio, mas ele não tem disciplina, então ele não é organizado. E aí o que vocês contaram para mim vai para além de uma ideia. É resiliência, não tá dando certo, mas eu vou fazer dar certo. Não tá legal, mas eu vou arrumar um jeito de ficar legal. Então eu quero parabenizar vocês e que vocês levem isso para a vida de vocês, né, professor? Sim. Que a nossa vida, ela é isso, né? Ela é feita de altos e baixos, sim, de muitos nãos para conseguir, sim. Então que isso seja para vocês em todos os aspectos. Eu quero agradecer o SESI, na pessoa do professor Roberto, por todo esse suporte. Porque é muito nítido, professor, que o senhor carrega esse amor. Isso aí é a essência. Que o senhor nunca perca isso, né? Que aflore e que venham mais anos e que venham mais claras, né? E que o senhor esteja aí na supervisão. Quero agradecer em nome do Pode Contar, em nome da Rodan Estúdios. E eu quero, já vou falar pro Jairo, né? Levar vocês lá no Pode Contar. Tem um episódio especial, né, o Bruno, delas, junto com o professor, para... A gente precisa divulgar isso aqui. Muitas pessoas precisam escutar isso aqui, precisam entender. E que a gente plante uma semente no coração deles, né? Falou, é verdade, aconteceu. Elas foram viajar. Santo Antônio. E é aqui. E é de Santo Antônio. E é aqui de Santo Antônio. E é de Santo Antônio. Então, quero agradecer mais uma vez, em nome da Sociedade Rural, da Prefeitura, em nome do Pode Contar, da Rodan Estúdio, em nome da APLA, né? E todo o sistema. Muito obrigado. Eu aprendi demais com vocês. E não só sobre o tijomilho. Aprendi sobre a vida. Eu tenho uma filha de 11 anos, que é a Helena, e com certeza eu vou passar isso para ela. Falou, eu preciso que você veja um exemplo aí que é muito válido. Muito obrigado. Pessoal, esse foi mais um especialíssimo episódio do EFAPcast. Até a próxima. Um beijo. Fique com Deus.